O Tribunal Superior Eleitoral atendeu hoje a um pedido da coligação de Lula e intimou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, a se manifestar sobre um suposto ecossistema de desinformação nas redes sociais que seria liderado por Carlos, vereador pelo Rio de Janeiro. A decisão de Moraes também determina que seja suspensa a monetização de diversos canais bolsonaristas no YouTube. Caio Junqueira antecipou essa informação na CNN e traz os detalhes para a gente. Caio, aqui a sua matéria. Tanto reclamou, seu trabalho sendo lançado no nosso telão de 70 polegadas. Não dá para aumentar por tela cheia? Aí é com o Yuri. O trabalho que deixa ele cansado, gente. Merece, tem que ser. Bom, vamos lá, Márcio. O que acontece? Tem duas preocupações centrais aí na campanha do Lula nessa reta final. Uma, a gente já falou, abstenção, né? Nossa, gente, estão ligando aqui. É você, desculpa. Era o seu celular. Era o meu, Uma é abstenção e a outra é fake news. O que aconteceu ontem? Ontem a gente falou disso aqui. A coligação foi ao gabinete do Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, e depois foi ao gabinete do Luiz Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal. Para tratar de fake news, dessa ação. E a outra é para tratar de transporte gratuito no segundo turno. Indo aqui para essa informação, para essa notícia. Foi apresentada uma AIGE, né, que é uma ação robusta, né, a Thaís Arbex, que sempre fala, né, uma ação de investigação muito robusta. Essa do PT tem... Da Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral tem 225 páginas. Eles apresentaram, protocolaram, salvo engano, no domingo ou ontem pela manhã. Com o quê? O que tem ali dentro? Tem toda, segundo eles, né, por isso que a gente toma cuidado de usar um suposto esquema de uma rede de desinformação, que eles listaram todos os perfis em redes sociais, tendo o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, que é o principal estrategista digital da campanha, como um eixo central. E ali explica, né, mais ou menos como funciona. O Carlos posta, tem um engajamento e sempre isso gira em círculos, né? E eles comprovam, né, em tese eles comprovam que é um sistema orgânico seria liderado pelo Carlos Bolsonaro. Então foi apresentada essa ação, ontem eles foram lá, se reuniram com o Alexandre de Moraes, falaram, poxa, estamos preocupados, eles têm uma preocupação essencial nas últimas 48 horas antes do segundo turno. E aí apresentaram a ação e hoje veio essa decisão do Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves. E por que ela é importante? Bom, primeiro, é uma intimação do filho do presidente da República. Isso por si só já tem um valor notícia, né, que a gente chama, muito forte. Porque se... Ele terá que depor em quantos dias? Não, ele terá que prestar informações sobre essas acusações. Não é um depoimento? Para a gente ficar no termo... Porque ele foi intimado. Ele foi intimado. É uma intimação, sim. É uma intimação. A intimação de Carlos Nantes Bolsonaro, pelo meio mais célere, para que em 3 dias manifeste sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais, bem como sobre o requerimento para que seja removido, em razão desse alegado ecossistema da desinformação, em favor de Bolsonaro, sem prejuízo da apresentação da defesa. Ou seja, intima para ele se manifestar sobre essa acusação de que há um ecossistema com 30, 28 perfis que se retroalimentam num sistema, segundo a campanha do Lula, de desinformação. E, além disso, tem um outro ponto, além da desmonetização de alguns canais que apoiam o presidente da República, tem um ponto que é bem interessante, que há uma percepção... eu vou ler o trecho da decisão, determina que Google, Twitter e YouTube informem todos os dados que estejam em sua posse para a identificação desses perfis, desse ecossistema, indicando se existem dados sobre os seus proprietários, né? E se não houver, que sejam excluídos. Qual que é a leitura? Tem uma avaliação de que tem muitos perfis anônimos e de que as redes, né, Google, Twitter e YouTube, não estariam monitorando muito bem essa rede de desinformação. Então, tem uma leitura de que essa decisão, além de pegar, né, além de atingir, vamos dizer assim, o filho do presidente da República, além de desmonetizar alguns canais, que o ministro Benedito acreditou que já tinha indícios ali que precisava ser feito algo, também tem um recado claro para essas grandes plataformas, né, Google, Twitter e YouTube, um recado claro que elas precisam se movimentar
nessa reta final da eleição para a contenção de fake news. Márcio, queria colocar alguns pontos nessas informações do Caio, que eu acho que isso é o que está acontecendo aí é muito relevante. Primeiro, é a primeira vez que o TSE vai se debruçar sobre uma rede ampla de organização, seja bolsonarista, petista, etc. É uma ação que os advogados eleitorais estão dizendo que ela está muito bem feita. Ela está muito ampla, com todos os canais muito mapeados. A gente percebe um cuidado do TSE em não tirar do ar, por exemplo, as redes do vereador Carlos Bolsonaro, de não já entrar com o pé na porta, de realmente partir para essa investigação primeiro. Agora, o efeito de desmonetização desses canais, ele é muito forte. Precisa ver, porque como a gente está há poucos dias do final da campanha, a gente não sabe a quantidade de caixa que esse pessoal tem, o quanto de dinheiro eles efetivamente recebem ou não recebem da campanha. Eu realmente não sei como isso funciona, mas esses canais, essas contas, eles ganham muito dinheiro com monetização via plataforma. Realmente, quando você corta esse canal, você asfixia de recursos. E é um golpe muito grande, muito forte para essa rede de organização de propaganda do bolsonarismo. Agora, o pau que dá em Francisco também pode bater em Chico, porque o petismo também vem fazendo isso via o André Janones e nada impede que a campanha do Bolsonaro se organize para fazer uma ação parecida para bater do outro lado. Era exatamente isso que eu ia jogar para o Felipe Moura Brasil. Felipe, imagino que a resposta da campanha de Bolsonaro seja: por que só a gente? Por que não o outro lado? E principalmente, por que agora? Qual seria a resposta? Olha, Márcio, o André Janones, de fato, ele chegou a expressar abertamente que era para combater ali as iniciativas bolsonaristas nesse sentido, dente por dente. Então, foi na época ali do aumento do piso salarial da enfermagem, que ele atribuiu ao governo Bolsonaro de estar por trás daquela decisão que, na verdade, foi tomada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e não para suspender, mas para que houvesse ali uma fonte de financiamento daquele novo piso. A partir daí, ele falou que o Collor seria ministro, que ia confiscar a poupança das pessoas, e começou a aventar uma série de questões sem qualquer elemento ali verídico de correspondência factual que ele pudesse provar e que pudesse ser verificado. Então, de fato, isso existe no campo petista e existe há muito tempo. Durante os governos do PT, havia ali uma iniciativa, por exemplo, dos MAVs, mobilização em ambientes virtuais, né? Eu ajudei a popularizar esse apelido MAV, que era justamente das iniciais desse grupo, que tinha um monte de militantes orientados pelos petistas para atuar nas redes sociais e muitas vezes atacar jornalistas independentes que traziam notícias incômodas a respeito. Havia aqueles que o José Serra cunhou como blogs sujos, que recebiam verba federal ali sendo simpáticos ao partido e faziam listinha daqueles que eram críticos, etc. E agora você tem propagandistas bolsonaristas que encontraram aí um nicho de mercado consumidor e monetizam fazendo propaganda do governo. Agora, é claro que numa questão judicial é preciso distinguir aquilo que é o apoio natural, aquilo que é informação verdadeira e aquilo que é informação falsa. Então, nessa decisão tomada pelo ministro que é corregedor, como o Caio coloca na reportagem, tem lá trecho dizendo assim: o fenômeno tem estreita relação com a produção de notícias falsas, orientadas a apresentar uma visão ideológica como se fosse verdade factual. Aí mais na frente, tem se valido por reiteradas vezes de notícias falsas prejudiciais ao candidato Lula, enfim, o candidato adversário. Então, dentro de uma roupagem de defesa simplesmente do governo, de linha ideológica, você embute ali determinadas notícias que são comprometedoras para o adversário, mas sem uma base factual. Aí é natural que haja uma iniciativa judicial nesse sentido e, claro, a gente precisa analisar caso a caso essa decisão. Agora, o bolsonarismo ele tem uma estratégia também, e principalmente nesse momento, que é de esticar a corda. Então, você alimenta ali um tipo de compactação de informações, meias-verdades, mentiras, verdades, às vezes para dar uma base àquilo tudo. E se você não for censurado, né, como eles chamam, mesmo quando há uma decisão judicial dentro das leis
Se você não for, você compromete o adversário com aquele tipo de notícia falsa. E se você for censurado, você posa de vítima e diz que a justiça está em conluio com a campanha adversária, então que há uma grande conspiração contra o governo. E eles vão esticando a corda porque esse tipo de método, de estratégia, vai funcionando ali, pelo menos dentro do eleitorado que o Bolsonaro já tem. Não sei o quanto funciona nesse momento em que eles precisam atingir novos eleitores e falar para fora da sua bolha, mas não resta a menor dúvida de que a propaganda bolsonarista dá dinheiro e tem muitos dos propagandistas que são interessados precisamente nisso, embora disfarcem ali como se fosse uma bandeira em defesa do país e de uma ideologia.